Em vésperas de eleições legislativas, decidimos olhar para a realidade do eleitorado mais jovem em Portugal. Em quase 50 anos de democracia, e segundo a Pordata, a taxa total de abstenção nas eleições parlamentares, e agora repare nisto, subiu dos 8,5% em 1975 para os 48,6% em 2022, sendo que a faixa etária entre os 18 e os 30 anos é aquela em que a abstenção é mais alta. Mas por que votam tão pouco os jovens em Portugal? Como se explica a sua baixa afluência às urnas? E quando votam, por que optam geralmente pelos partidos mais nos extremos do espectro político, como relatam 4 estudos do Instituto de Ciências Sociais, ISCTE, feitos em 2023? Alguns especialistas afirmam que vários fatores podem contribuir para esta tendência, como a falta de confiança no sistema partidário e a falta de representatividade nas instituições democráticas que parecem não responder aos problemas nem às preocupações dos mais jovens. E, como num ciclo vicioso, se as novas gerações não encontram resposta aos seus anseios, afastam-se naturalmente das urnas, o que agudiza a subrepresentação das suas preferências no sistema político. Isto é um sistema que se autoalimenta. Como alterar o paradigma? Será preciso reacender o debate do voto obrigatório ou fortalecer a educação cívica nas escolas, alargar o voto antecipado e o voto com mobilidade às universidades ou outros locais de interesse para esta franja da população? E como podem as estratégias do marketing digital influenciar o tabuleiro do eleitorado, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e representadas no processo democrático? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje aqui no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. E a saber, tenho comigo Marco Lisi, é professor no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, investigador e autor de alguns livros como Eleições, Campanhas Eleitorais e Decisão de Voto em Portugal. E tenho também a Joana Moreira, formada em Psicologia e Empreendedorismo Social e diretora executiva do movimento Transformers, uma startup que potencia o envolvimento cívico e social. Sejam bem-vindos os dois. Eu começo já por si, Marco Lisi. Recentemente traçou uma caracterização do mosaico, chamemos-lhe assim, eleitoral em Portugal, para os principais partidos com representação parlamentar. E com base nestes estudos pós-eleitorais do Instituto de Ciências Sociais, qual é, diria assim em traços largos, o retrato do eleitorado jovem no nosso país? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro lugar... Boa tarde, bom dia, boa noite. As pessoas vão ouvir isto quando lhes apetecer, mas sim. Obrigado pelo convite. Olá, Joana, também. Para responder a essa questão, de facto, em primeiro lugar, nós encontramos mais jovens nos abstencionistas, portanto, aqueles que tendem a não participar nas eleições. Sabemos que há uma subrepresentação desta camada da população mais jovem, né? E antes de continuar, só para situar, isso foi sempre assim ou tem-se agudizado, pelo que tem percebido? Não tem havido um declínio do ponto de vista proporcional entre as outras faixas etárias nos mais novos. Isso, por um lado, é bom, porque se houvesse uma diferença geracional, queria dizer que, digamos, esse aumento da abstenção iria se aprofundar ainda mais para o futuro. Nós encontramos mais abstencionistas nos mais novos, mas também nos mais idosos. E as proporções, até, como disse, esse aumento da abstenção ao longo do tempo, ao longo das últimas 2 décadas, tem sido menos nos jovens, portanto, tem sido a causa principal, o motor, mais nas faixas etárias mais avançadas. Avançadas, estamos a falar de 70 para cima? Sim. Okay. Exatamente. E isso está claro porquê? Portanto, isto não é um padrão exclusivo de Portugal, portanto, isso é uma tendência que nós encontramos também noutros países, assim como o abstencionismo nos jovens é uma característica que é geral, digamos, à grande maioria dos países europeus. Não é? Sim. Agora, depois, falando das preferências de voto, portanto, há claramente alguns partidos que, digamos, atraem mais o voto dos jovens, não é? Tem sido tradicionalmente o caso do Bloco de Esquerda, embora tenha havido também uma menor capacidade, digamos, de atrair o eleitorado jovem nas últimas eleições. Não é? Ou seja, o Bloco de Esquerda já foi mais atrativo para jovens do que parece estar a ser agora. Sim, claramente tinha uma base muito
É normal, porque também a nível dos militantes, entretanto, envelheceram, não é? Sim. Mas não teve assim aquela capacidade de reter o voto dos jovens, e agora com os novos partidos, de facto, os jovens também tendem a votar nestes novos partidos, nomeadamente a Iniciativa Liberal e o Chega. Que apareceram mais no espectro da direita. Exatamente, exatamente. E o PAN também, mas em menor medida. Sim. Agora, uma questão também importante é que não há, digamos, uma clivagem clara a nível partidário, do ponto de vista do comportamento eleitoral, entre os jovens e os mais idosos. Portanto, nós encontramos aqui diferença entre os vários partidos, isso é normal, não é? Portanto, os partidos tradicionais, digamos, de governo, o PS, o PSD, com um eleitorado, digamos, mais velho. O chamado centrão. Exato. Sim. Mas não é uma clivagem tão forte como há, digamos, outras clivagens, não é? Nomeadamente socioeconómicas ou a nível da educação. Portanto, não é por aí que passa, digamos, a diferença do voto entre os vários grupos sociais do ponto de vista etário. Temos isso noutros países europeus, não é? Por exemplo, em França é muito evidente esta clivagem etária, não é? E noutros países do norte da Europa, mas em Portugal ainda não é tão expressiva do ponto de vista das orientações de voto e das escolhas eleitorais. Nós temos tendência a chegar um pouco mais tarde que outros países europeus a determinados cenários. Poderá ser esse futuro, mas também poderá não ser, não é? Exatamente, sim. Mas parece que começa a desenhar esse cenário dos dados que tem? Essa clivagem? Ainda é cedo para podermos dizer que há de facto uma clivagem, porque nós, quando falamos desse termo, digamos, de uma clivagem, é, digamos, um alinhamento eleitoral que é estável ao longo do tempo. Portanto, nós precisamos de vários ciclos eleitorais para perceber se de facto há, digamos, essa capacidade de representar este grupo eleitoral, no caso dos jovens, não é, de uma forma estável por parte de uma organização partidária, não é? E ainda nós não sabemos se isso vai ser o caso, não é? Sim. Porque também os novos partidos podem ter oscilações muito grandes, como já foi no caso do Bloco de Esquerda, não é? Uma eleição pode ter 10%, noutra pode descer até os 5%. E obviamente também a base eleitoral vai se alterando e, portanto, isso quer dizer que é tudo muito fluido e não é, digamos, um alinhamento muito estável, não é? Quando falamos de clivagem, falamos de facto de uma divisão muito, digamos, de médio e longo prazo. Ou seja, precisamos de estudar melhor este fenómeno. De qualquer modo, com o que temos, com o que temos, pode dizer-se de qualquer modo que parece haver indicações de que os jovens vão ter tendência a participar menos em atos eleitorais e a abster-se mais? Pelo menos isso é pacífico ou não? Sim, há tendência para os jovens terem mais dificuldade ou menos, digamos, propensão para participar nas eleições, nos atos eleitorais. Muito bem. Temos connosco a Joana Moreira também, como disse, é formada em Psicologia, mas aqui até nos interessa mais este lado do empreendedorismo social e o seu lado de diretora executiva do movimento Transformers. E há pouco até entre nós a Joana Moreira disse que mais do que falar por mim, vou falar pelos jovens. Bem-vinda, Joana, já agora. Obrigada. Vale a pena só dizer que eu e o Marco estamos em Lisboa, a Joana está nos nossos estúdios do Porto. Joana, o que é que lhe apetece dizer sobre esta ideia de que os jovens estão aliados da política, participarão menos em atos eleitorais, mais indecisos? Na verdade, muitas coisas. Se calhar vou pegar pelo tópico que o Marco também falava, primeiro dos idosos e depois chegar à juventude, até porque nós também temos vindo a trabalhar com população sénior e ainda há pouco tempo, numa conversa na Universidade Católica do Porto, falava disto com um professor, não é? O nosso país está extremamente envelhecido, cada vez há mais séniores institucionalizados, portanto, que estão em lares, e a verdade é que nos lares as equipas técnicas ao fim de semana são reduzidas, não acompanham os séniores que querem ir votar às mesas de voto e, portanto, mesmo aqueles que querem muito votar não têm hipótese por questões de limitações físicas e não têm quem os acompanhe. A verdade é que se fala pouquíssimo disto e fala-se muito dos jovens. Isso para explicar o que o Marco há pouco referiu da idade avançada estar subrepresentada nas eleições. Exatamente. Muitas vezes não é porque não querem ir votar, é porque não têm forma de o fazer. Sim. Relativamente aqui à juventude, muitas coisas, o Marco falava da questão das mesas de voto, mas eu também gostava de falar aqui um bocadinho sobre a participação, porque a verdade é que a Fundação Carlos Gulbenkian lançou, acho que foi em 2020, um estudo sobre a participação política da juventude em Portugal
em que se constatou que os jovens, nestas faixas etárias, portanto entre os 15 e os 24 anos de idade, participam cada vez mais. A questão é que participam de forma diferente. E já podemos ir às causas mais à frente, mas a verdade é que os jovens manifestam-se mais, preferem organizações horizontais, cada vez são mais ativos em petições, temos vindo a assistir a muitos atos ativistas, e o ativismo, na definição da palavra, é o ato de defender alguma coisa, querem ter voz, querem se envolver em manifestações. Portanto, eu acho que o que acontece aqui é que a política, da forma como os jovens a veem, está um bocadinho obsoleta, não lhes chega da forma que deve chegar, e então os jovens preferem participar de outras formas, participar nestes movimentos coletivos da sociedade civil, do que propriamente... Mas não percebem, o que me está a dizer a Joana, é que os jovens não percebem a importância da democracia representativa? Eu tenho toda a certeza que percebem. A questão é que querem participar de forma diferente. Porque... Mas uma coisa não substitui a outra, ou seja, o ativismo, até como disse, em organizações horizontais, chamemos-lhe assim, não é mutuamente exclusiva com a participação em atos eleitorais, por exemplo. Claro que não, mas se formos aqui às razões da falta de participação nas mesas de voto, não é? Há aqui a questão das redes sociais, que também falávamos no início, não é? Que a verdade é que estes partidos mais extremistas usam muitíssimo bem as redes sociais, sobretudo o TikTok, que é onde está a maioria da juventude. O Chega tem tido assinalável sucesso no TikTok. Peço desculpa por interromper, mas era só para acrescentar isso. Obrigada, Aurélia, é verdade. Portanto, os jovens já não estão no Facebook, estão cada vez mais no Instagram, mas estão todos no TikTok, nestas faixas etárias, e, portanto, os partidos políticos não se foram adaptando às formas de comunicação dos jovens, e então é muito natural que na hora de votar eles se lembrem daquilo que vêm, não é? Porque os debates são muito curtos, porque os partidos políticos não estão a utilizar bem o YouTube, que é onde estão os jovens, e, portanto, o que acaba por acontecer é que na hora de votar, sabendo da sua importância, ou votam nestes partidos que utilizam muito bem as redes sociais, ou preferem abster-se. O que me está a dizer é que, e desculpa estar a tentar reinterpretar, é porque eu próprio estou também a tentar perceber. O que me está a dizer é que para um jovem, mais do que o conteúdo, é a forma e a plataforma em que se faz a comunicação. O que é curioso, não deixa de ser curioso. Sim. Porque eu já tenho 60 anos, mas já fui muito ativista nos meus tempos de faculdade, há muitos anos, e uma coisa que era muito importante para mim enquanto jovem era o que diziam os atores políticos, o conteúdo das propostas. Era um pouco importante se aquilo me chegava por livro, se me chegava por uma comunicação oral, mas o que me está a dizer a Joana é que aqui hoje é importante a forma como, não é? Sem dúvida. Aliás, os debates políticos que assistimos há pouquíssimo tempo, para além de serem curtos, são na televisão, e os jovens cada vez menos veem televisão, e, portanto, como é que se chega a eles garantindo que eles percebem o que é que os partidos também querem fazer se ganharem? E eu acho que esta forma não está a ser bem utilizada e está-se a perder muitos eleitores jovens devido à forma como se chega a eles. Joana, parece-lhe que ir antes desse problema há a importância de comunicar aos jovens a importância de um modelo democrático também seria algo a ter em conta? Ou seja, antes de percebermos que os partidos precisam de comunicar melhor com os jovens e nas plataformas certas, não há um trabalho a fazer também para explicar aos jovens a importância de um modelo democrático e representativo? Ou acha que isso não é necessário? Não, eu acho que isso é a base de tudo. Termos aqui nas escolas uma disciplina sobre literacia política, ou até integrar estes conteúdos na disciplina de cidadania que existe e que nem sempre é bem utilizada, em que os partidos falam sobre os seus programas políticos, a sua ideologia, o que é que defendem. Sim. Eu acho que só assim é que garantíamos jovens preparados e com mais conhecimento sobre o sistema partidário português, e portanto eu acho que as bases não estão a ser bem explicadas. Bem explicadas, sim, estou a perceber. Para uma pessoa da minha idade, que tinha 10 anos no 25 de Abril, votar a primeira vez foi um ato simbólico que me ficou para o resto da vida, não é? Sim. E eu imagino que jovens que tenham como hábito não votar, isso depois vai, e agora isto também é dirigido ao Marco, este é um hábito que vai ficando depois para o resto da vida. Não votar depois instala-se como um comportamento instalado, passa a redundância.
é que por trás está a questão do voto, da introdução do voto aos 16 anos, que há algumas forças políticas já defendem isso, já defenderam, não é? E já foi introduzido em alguns países europeus. E quero explicar a importância disso. É para muitas pessoas, dizem, aos 16 anos, mas a pessoa não percebe nada do que vai votar. A ideia que está por trás é tentar estimular a socialização política numa altura em que, digamos, um jovem ainda está numa situação mais favorável para interiorizar a importância do voto e das instituições representativas, da participação na vida política, e não numa altura em que, agora, por exemplo, adquire o direito de voto aos 18 anos, e muitos jovens já estão numa fase em que saem da escola, portanto já não têm um ambiente do ponto de vista dos amigos, da família, muitas vezes vão para fora estudar ou trabalhar, portanto estão numa fase em que é muito mais difícil criarem um novo hábito, criar um novo hábito, exatamente. Sim. E ter aos 16 incentivos, anos ainda estão enquadrados exatamente, na família, que pode exatamente, mais facilmente influenciá-los. E o que enfim, vários cientistas políticos e sociólogos defendem é que, e até foram feitos estudos nesse sentido, se o hábito for adquirido nessa fase, é mais fácil que depois perdure também na fase posterior, na fase seguinte. E, portanto, isso seria ganhar novos eleitores para as eleições sucessivas, não é? Sim. Enquanto que essa ideia, de qualquer modo, não pegou na Assembleia da República, não é? Não, de todo. Portanto, há duas questões polémicas que estão a ser debatidas para tentar resolver essa questão. Como disse, não é uma questão exclusiva a Portugal, mas a outros países europeus, que é uma a questão do voto aos 16 anos, aliás, há 3, mas depois podemos falar da terceira, e a outra é a questão das cotas, que também tem sido, enfim, defendida por algumas forças políticas, é uma questão polémica. Está a falar de cotas etárias. Exatamente, cotas para jovens, como aconteceu no caso das mulheres, não é? Nós vimos que, por exemplo, aqui houve de facto uma melhoria do ponto de vista da representação política das mulheres depois da introdução das cotas, não é? Ainda há um caminho a fazer, mas melhorou muito, sim. Eu de facto duvido que sem a introdução das cotas, embora uma pessoa possa ser crítico, eu percebo disso, mas objetivamente houve alguns resultados. Eu seria crítico em abstrato, mas no concreto rende uma evidência de que funcionou. Isso aconteceu quer a nível portanto, da Assembleia da República, quer dentro dos partidos. Portanto, nos partidos... E até nas empresas, depois aquilo começou a espalhar-se por aí. Portanto, onde foram introduzidas cotas, de facto, houve uma melhoria do ponto de vista da representação, de participação feminina. E, portanto, isto, de facto, ainda há muita coisa ainda para melhorar, mas, de facto, é um aspecto positivo, uma consequência positiva. E isso seria também, eventualmente, desejável para estimular a maior participação dos jovens, sobretudo porque aqui é uma questão importante que é dar a ideia de que os jovens têm de facto representação e podem participar nas decisões que são tomadas, quer dentro dos partidos, quer depois dentro das instituições representativas. E funciona simbolicamente como um exemplo. Exato, porque muitas vezes dizem, porque é que vale a pena votar, porque depois já não temos, depois não somos ouvidos e as decisões não respeitam os interesses que nós reivindicamos, não é? E, portanto, há uma falta de eficácia política, não é? E depois isto autoalimenta, porque exatamente, os atores políticos percebem que são mais votados por gente mais velha, defendem os interesses de pessoas mais velhas, ignoram um pouco os jovens. Parece-lhe isso, Joana? Sim, sem dúvida. E eu gostava de acrescentar ao que o Marco estava a dizer sobre o voto aos 16 anos, a importância também do poder local, que eu acho que nem sempre é bem usado. Por exemplo, existem os Conselhos Municipais da Juventude, em algumas câmaras municipais, muito bem dinamizados, que dão voz aos jovens, em que os jovens podem definir quais é que são as áreas prioritárias de intervenção daquele município, mas a verdade é que também... Até os orçamentos participativos podiam ser uma boa oportunidade. Já lá ia, exatamente. Peço desculpa, avancei. Não faz mal. Eu acredito que todos os municípios e freguesias de Portugal deviam possuir um orçamento participativo jovem. Portanto, isto não é só responsabilidade das escolas, é uma forma dos jovens participarem na política local, perceberem o que é que se passa, poderem contribuir, mas a verdade é que
sem falar dos municípios que não o fazem bem, há conselhos municipais da juventude completamente obsoletos, que não existem, que os jovens se inscrevem, mas não há iniciativas, não há atividade e, portanto, este poder de dar voz aos jovens aumenta também a representatividade destes jovens nos lugares de decisão. Desculpem. Sim, força. Como o Marco estava a dizer, é mesmo muito importante nós termos jovens a representar jovens, porque os temas em cima da mesa são diferentes e, portanto, isto só vai ser possível quando nós criarmos uma série de dinâmicas antes da idade de votar, para que eles percebam a importância de participar democraticamente. Duas coisas. Parece-lhe que a classe política mais envelhecida tem dificuldade em largar os lugares ou abrir alas para entrarem jovens? Ou, como se vê agora nos Estados Unidos, temos 2 candidatos presidenciais septuagenários, octogenários, não se vê alternativas nas camadas mais jovens, porque naqueles 2 grandes partidos americanos o problema é que os outros candidatos mais jovens não furam no eleitorado, que é muito engraçado. Portanto, isto aqui é um problema de difícil solução. Essa pergunta é para mim. Pode ser para os 2, mas já que estou com a Joana, pode a Joana continuar, depois eu passo aqui ao Marco. Eu acho que sim. Eu acho que este é um problema dos jovens, mas também de quem está nos cargos políticos, até porque, se nós pensarmos, e está na investigação, nós estamos perante a geração mais qualificada de sempre, a geração com mais acesso à informação e conhecimento que sempre tivemos no que respeita à juventude. E, portanto, são jovens informados, com muita densidade de conteúdo e que, se calhar, de alguma forma, ameaçam quem está no poder político. E, portanto, eu acho que também tem que haver, do outro lado, esta disponibilidade para integrar jovens como agentes de decisão. De qualquer modo, nós já vamos vendo gente muito mais na casa dos 30 e 40 na política, coisa que aqui há uns anos era mais difícil. A minha mãe no outro dia dizia, hoje há políticos bonitos. O que ela queria dizer basicamente é que há gente mais jovem, portanto, como é mais jovem também é mais bonita, porque ainda não foi afetado por aquele, como dizia a Margarita Ursenar, tempo, esse grande escultor. Sim. Mas sim, estou a perceber. E o Marco, o que é que lhe apetece dizer sobre este assunto? Bom, várias questões, várias coisas. A primeira é que, de facto, há uma dificuldade estrutural dos partidos em recrutar dentro dos partidos os mais novos. Se nós olharmos as bases de militância dos partidos, eles não são representativos da população e são muito parecidas com o que nós temos, o perfil, digamos, típico do deputado, que é de meia idade, com elevados níveis de educação, setores muito limitados do ponto de vista socioprofissional, sobretudo advogados, juristas, ou profissões liberais, e, portanto, há, de facto, uma falta de abertura, digamos, não só do ponto de vista etário, não é? Portanto, sobretudo de representação dos jovens. Está a dizer-me que as juventudes partidárias, as Jotas, não têm feito o seu trabalho de renovação partidária? Não, ou pelo menos não é visível. Não é visível, mas também não têm poder dentro dos próprios partidos. São giros para fazer arruadas e tal, mas... As campanhas eleitorais, obviamente, são muito utilizadas, não é? E é uma das funções principais, digamos, das juventudes partidárias, mas a nível de inovação programática dentro dos partidos e a nível de mudança da elite dirigente, do perfil isso muito pouco. Aliás, esse estudo que a Joana estava a mencionar da Gulbenkian tem uma parte também sobre juventudes partidárias em que essa juventude vê-se como muitas vezes instrumentalizada pelos próprios partidos, ou seja, em que são utilizados apenas por questões muito pragmáticas e de curto prazo. Quando é preciso fazer festas, chamam-nos, mas depois mas depois não tem o poder real. Exato. Agora, é verdade que também a democracia vai festejar 50 anos e, portanto, há uma mudança geracional inevitável, porque os políticos que eram novos na altura, digamos, depois 25 de Abril, agora têm que dar necessariamente o lugar a outros, e se nós observamos esses líderes que concorrem agora nas eleições, portanto, foram todos líderes muito recentes, portanto, foram todos eleitos depois das eleições de 2022, as últimas eleições, e são todos, de facto, de uma faixa etária muito mais nova do que as anteriores lideranças, não é? Mas as anteriores lideranças esqueceram-se que, por exemplo, na primeira Assembleia Constituinte, em 75, a maior parte desses deputados era muito jovem. Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se já teria 30 anos, na volta não tinha. E era bom lembrarem-se disso.
É verdade. E como disse, isso é sobretudo a nível da representação política, portanto, na Assembleia da República, que se nota como é muito difícil ter, de facto, uma mudança geracional e ter um grupo de jovens que, de facto, possam inovar na esfera política, não só na maneira como se faz política, mas também nos temas e nas plataformas, porque os jovens, como dizia também a Joana, têm muitas vezes outros temas, têm uma abertura muito maior do que os políticos, digamos, tradicionais têm, porque são muito focados nas questões, digamos, tradicionais sobre impostos, segurança social e saúde. São coisas, sem dúvida, muito importantes, mas, como disse, a agenda e as prioridades dos jovens vai muito para além desses temas tradicionais e, portanto, por isso é uma das causas que faz com que eles se envolvem pouco na política tradicional, enquanto se envolve muito mais nas formas não convencionais, digamos, no tal ativismo, como hoje se resolve. Exatamente, assim. Formas de participação mais criativas, mais disruptivas, online, muitas formas de participação online. E nesse aspecto participam muito mais, são muito mais ativos do que outros grupos sociais. Na verdade, já era assim um bocadinho, se pensarmos até no maio de 68, que já foi há tantos anos, há quase 60, eram jovens, muitos deles não enquadrados em partidos, que quase até eram abaixo um governo francês. Portanto, na verdade, poderemos estar em face de um problema que não é tão novo quanto isso. Não. Aliás, isso é um ciclo, não é? Portanto, isso na altura, por exemplo, quando se falava muito dos movimentos de alta globalização, portanto, no começo século XXI. Onde é que isso já vai? Na altura parecia que era assim a grande cena. Também fazia parte, digamos, da minha juventude. Claro. E de facto havia formas transnacionais de mobilização e de participação que eram completamente inovadoras na época, não é? E que marcaram uma geração, não é? Joana, esta ideia, e como está muito em contacto com jovens, e também a Joana é uma jovem, 30 e poucos é esse jovem hoje em dia, esta ideia de que os jovens hoje em dia só querem festa, drogas e poucas coisas mais, que foram muito acarinhados, muito defendidos, são umas florzinhas de estufa, tudo os incomoda. O que é que lhe apetece dizer às pessoas que dizem isto dos jovens? Onde eu fui mexer, não é? É verdade. Só dar uma nota sobre o que o Marco estava a dizer, que não queria interromper. Estávamos a falar que cada vez há mais jovens na Assembleia, mas a verdade é que nas legislativas de 2022 só foram eleitos 8 deputados com menos de 30 anos, em 230. E esses deputados só representam 4 partidos, que é o PS, a Iniciativa Liberal, o PSD e o Chega. E se formos à agenda destes jovens, há 3 temas que os unem a todos, independentemente do partido, que são os melhores salários para os jovens, a habitação acessível e saúde mental. E, portanto, eu acho que também termos jovens nestes cargos de decisão permite-nos também começar a renovar os temas que estão em cima da mesa. Aliás, falou aí de um deles, que é a saúde mental, que eu acho que as gerações mais velhas... nos debates, por exemplo. Sim, e as gerações mais velhas não me parecem estar sensíveis, talvez porque não sofram na pele, deverão ter outros meios de lidar com a sua saúde mental. Sim, talvez. Sim, mas não parecem ser muito sensíveis a esse tema, sim. Mas aquilo que eu lhe disse sobre aqueles lugares comuns que se gostam de lançar sobre os jovens. Tenho muitas questões sobre isso. Então, eu não concordo que os jovens só querem festas e ramboia, o que quer que seja. Aliás, se fosse assim, ramboia, não tínhamos... gosto dessa palavra. Eu também gosto muito, por sei que a meti aqui. Eu não concordo acho que não é só isso. Se fosse isso, nós não tínhamos estes estudos que nos dizem que os jovens participam cada vez mais, de outras formas. Já falamos do ativismo, das associações juvenis, por exemplo, das associações de estudantes, que também são formas de se fazer política. E, portanto, se fossem só festas, os jovens também não queriam saber de outras coisas, e a verdade é que eles querem saber de outras coisas. Aliás, há um estudo da Fundação Manuel António da Mota que diz que 80% dos jovens têm interesse político, portanto, têm interesse na política, mas só 4% é que é militante. Portanto, os jovens interessam-se pela política e querem fazer, mas... Mas os partidos têm má fama para os jovens, por exemplo? Eu acho que sim.
Eu acho que e sim. porquê? Associam política a partidos a quê? Se é Porque que tem muitas vezes não se sentem representados, não sabem. Eu acredito que não existem mais pessoas jovens das equipas dos líderes políticos porque estes jovens não sabem como é que vão de chegar lá, porque estes jovens se sentem, como o Marco dizia, Sim. muitas vezes usados porque fazem parte de Quando dá juventudes jeito, não é? partidárias e é só quando dá jeito e, portanto, eles acabam por desistir também de participar. Agora, eu concordo com um ponto que partilhavas sobre esta questão da sobreproteção que existe sobre os jovens, sobre as crianças e que às vezes isso faz com que eles arrisquem menos. Sim. Portanto, por um lado eu concordo com o tema, por outro eu discordo e, portanto, acho que é isto. E, por exemplo, outro tema que eu acho que é importante é que os jovens também não se veem a fazer carreira política, não é? Que é uma coisa muito... Eu ia falar disso, aliás, não se vêm a fazer carreiras, é o que parece Sim, indicar vários sim. estudos. Aliás, Ficam até na 2 medicina. anos. Sim, Exatamente. sim, Ficam o 2 que é anos um nas bocadinho organizações. assustador. Sim. É um bocadinho assustador, deixa-me só dizer-te isto muito rapidamente, para sistemas que se pretendem estáveis no tempo. Por exemplo, um Sistema Sem Nacional de dúvida. Saúde. Se de Sem repente vamos ter dúvida. gerações que não querem... Mas isto é válido para o privado e para o público, pelo que eu percebi numa conversa com gente da área. As pessoas querem trabalhar 1 ou 2 anos, parar 1 ano, fazer uma viagem pelo mundo, não Sim. pensam muito na reforma nem no futuro, é o aqui e agora. E isto põe problemas interessantes até sobre os sistemas democráticos, os sistemas de segurança social, isto é toda uma caixa de Pandora, pode estar aqui a abrir-se, mas eu já estou a exagerar um bocado, porque já estamos a ir para além das fronteiras da conversa, mas sim. Mas a verdade é que não é, nós só conseguimos mudar um país quando nos dispomos a ficar algum tempo. E o Marco também dizia isto, as coisas demoram um tempo a ser mudadas. E a verdade E é os que jovens as têm novas... pouca paciência. As novas gerações ficam 2 anos nas organizações e depois querem saltar porque querem muito esta novidade. E, portanto, não As se vêm a experiências fazer... e mais experiências, Sim, eu quero experiências. não se vêm a fazer sim. carreira, muito menos carreira política, e depois também há uma coisa interessante que na preparação para esta conversa descobri que não sabia, que é 74,4% dos deputados estão em regime de exclusividade. Os jovens não querem exclusividade, não é? Eles querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas até é por uma boa razão, é para evitar problemas Exatamente, de corrupção, mas conflito de interesses. Eu estou a dizer por esse ponto, não é? Se calhar isto também afasta os jovens da participação política, que é perceberem que têm que ter exclusividade e não estarem na disposição de serem exclusivos, porque querem fazer Joana, tu muitas estás coisas. a dizer aqui uma coisa muito interessante e depois eu também convoco o Marco para refletirmos sobre isso. No fundo estás a dizer que estamos a ficar mais egoístas, a pensar no eu, o meu projeto de vida e termos cada vez menos noção do conjunto. Ou, eu sei que estou a exagerar um bocado, mas é só para provocar a conversa. Não tenho a certeza. Ok. Não tenho a certeza, porque, mais uma vez, se os jovens e nós, como sociedade, estivéssemos a ficar mais egoístas, não íamos a manifestações tentar garantir os direitos das pessoas, e cada vez há mais pessoas nas manifestações. Por isso é que eu não tenho a certeza se nós estamos, não é? Acho que a resposta Teríamos que estudar depende. os motivos que levam as pessoas às manifestações. Podem ser motivos muito egoístas. Não estou a dizer que sejam. Só estou a dizer que na volta era melhor tentar perceber, porque Sim. não sei. Marco, entra na conversa. Eu sei que isto já estamos num terreno muito muito quase escorregadio. Obviamente, aqui as motivações para um jovem entrar na política são várias, não é? Portanto, há aqueles jovens como eram tradicionalmente mais ideológicos, aqueles que fazem por questões materiais, para fazer carreira, exatamente, portanto isto há. E há outros que fazem por, digamos, questões de fins, ou seja, objetivos. Quero, por exemplo, questões ambientais, por exemplo, que são questões, digamos, que têm um objetivo claro e que nos afetam a todos. Sim, e, portanto, mas isso, obviamente, as prioridades também são muito típicas da conjuntura, não é? Nós estamos a observar um momento particularmente, também por questões de transformação sociodemográfica que são transversais, digamos, ao contexto europeu, não é? Portanto, estamos sociedades cada vez mais velhas, portanto, o Estado Social e o tipo de serviço público que o Estado oferece está a sofrer transformações e constrangimentos cada vez maiores, não é?
E, portanto, desse ponto de vista, se calhar enquadra-se menos numa lógica em que um jovem se sinta, digamos, motivado para participar, digamos, nessas questões. Jovem não se vê muito preocupado com o Sistema Nacional de Saúde porque ainda não tem problemas de saúde. As questões aqui deviam chamar a atenção para a necessidade de pactos intergeracionais. Pactos, sim. Ou seja, fazer com que, digamos, a questão do futuro dos jovens seja uma questão a ser colocada agora, não é? Ou seja, não sei se está a fazer uma quadratura do círculo entre o que nós queremos agora e os objetivos que temos que alcançar enquanto geração, não é? Mas é assim que funciona a nossa segurança social, é um pacto geracional. Eu como estou a pagar agora como ambiente, o ambiente também. Mas mesmo a habitação não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, não é? Portanto, os transportes, portanto, isso são todas questões que devem ser vistas, não numa óptica da conjuntura, digamos, política ou económica, mas não é? da transgeração. Exatamente, ou seja, até devia ser uma coisa que não digo que seja despoliticizada no sentido de ser resolvidas apenas pelos tecnocratas, não, longe disso, mas devia ser um objetivo coletivo, ou seja, devia-se falar aos jovens como no sentido em que nós temos esta missão de toda a coletividade, vocês são o futuro e, portanto, têm que estar envolvidos, têm que fazer parte na solução e têm que ser parte dos instrumentos que vai resolver esse problema. Eu percebo isso, mas quando temos jovens que parecem não querer uma carreira, ou seja, não se projetam muito no futuro, é o que parece querer dizer-nos isso. Posso estar a interpretar mal, mas é o que me parece dizer este dado. Uma pessoa que não pensa numa carreira, que não pensa estar muito tempo numa organização, quer sempre saltar daqui para ali à procura de novas experiências, o que for, tenho dificuldade em vê-los a fazerem esse tipo de compromisso, que há lá longo, que é estável no tempo, não sei. Não, eu acho que as duas coisas são incompatíveis. Não são incompatíveis? São compatíveis. Okay. Eu acho que mesmo, quer dizer, hoje obviamente estamos numa sociedade em que é difícil termos a visão, digamos, do emprego fixo, estável e isso já foi. Exatamente, e que não vai mudar, não é? Mas isso também é um lado positivo, é inevitável, com a mobilidade que temos, com os instrumentos tecnológicos que temos, não é? Obviamente as perspectivas são completamente diferentes do que eram da geração anterior, não é? Portanto, isso é normal, é inevitável. Agora, se os jovens se mantêm, digamos, uma ligação à própria comunidade e têm uma perspectiva, não é só, portanto, da família que têm e da família que querem ter, não é? No futuro, não é? Sim. Portanto, eu acho que isso vai ser um estímulo para, independentemente de qual é que é a trajetória individual, para querer ter uma palavra sobre esses aspectos, não é? E, portanto, um incentivo para se participar mais na vida política e, como disse, ser parte da solução e não evitar e sentir excluído ou marginalizado. Claro, que não interessa a ninguém. Desse debate. Exatamente. É? Depois podem... Sim. Força, Joana. Não, só ia dizer que sobre isto da carreira, e também não sei o que é que o Marco acha, se calhar nós também temos que ressignificar o que é uma carreira, não é? Porque para nós a carreira é estar muito tempo numa organização, a verdade é que para as novas gerações já não o é, e portanto se calhar também é importante ressignificarmos o que é uma carreira hoje em dia. Pode ser feita de muitas microcarreiras dentro do mesmo percurso vital, não é? Sim. Sim. Lá está, se os jovens estivessem mais metidos na política, tudo isto já poderia estar a ser discutido, digo eu. Joana, como atrair mais gente? Vamos agora, já que nos encaminhamos para o fim do podcast, valeria a pena ouvir-vos sobre sugestões de ideias, de políticas, para começar a atrair os jovens para o jogo, que é um jogo... Hoje em dia a política tem muito má fama, os políticos são muito mal vistos, há uma má percepção social dos políticos e da política, mas na verdade é uma atividade nobre, eu diria, porque, bem ou mal, se não fossem políticos não tínhamos o Serviço Nacional de Saúde, não tínhamos tantas outras coisas que damos como adquiridas, foram políticos que decidiram, portanto, como atrair gente para o jogo político, nomeadamente para o mais básico é votar. Sim, eu acho que nós já fomos dando aqui algumas pistas, não é? Tipo, acho que é muito importante credibilizar a classe política, acho que é muito importante aumentar a representatividade dos jovens nos lugares de decisão, que pode passar pelo poder local, em primeiro lugar, pelas escolas. Esta questão da comunicação que é, para mim, das melhores formas de chegar aos jovens. Há pouco eu falava
do TikTok, mas não falei do Twitter, não é? Nós também vemos muita comunicação feita no Twitter e eu acho que isto é importante. Há dias um militante do Bloco de Esquerda arrependeu-se de um, é verdade, de um Twitter no X que é o antigo Twitter, ou no X. Sim, no X. Acho que é importante os partidos políticos também terem uma linguagem mais aberta e descomplicada para que os jovens os percebam. Menos tecniquez, não é? Sim, para que os jovens os percebam melhor. Sim. E, por exemplo, eu, enquanto líder de uma organização que trabalha há 14 anos para aumentar a participação cívica e social dos jovens em Portugal, a verdade é que nunca nenhum partido político veio falar connosco. E, portanto, eu também acho que... E vocês já tentaram falar com algum partido político? Já. E não tiveram sucesso? Nós vamos falando e somos muito ativos em conselhos municipais da juventude, mas eu também acho que é muito importante, por parte dos partidos políticos, aproximarem-se mais das associações da sociedade civil que mobilizam jovens e que têm esta capacidade de mobilização, para também perceber o que é que podem fazer melhor. E como desafio... Não é desafio, na verdade é uma pergunta para o Marco. Eu também acredito que os jovens não estão a votar mais porque não se identificam a 100% com um determinado partido político. Porque há umas coisas que gostam de um e depois outras que gostam de outro. Sim. E, portanto, isto também faz com que lhes seja mais difícil votar. Sim. Como não tenho 100% a certeza disto, gostava de perguntar ao Marco se esta questão de não se sentirem identificados com um só partido também pode afastá-los das mesas de voto. O que é que diz o Marco? Não, isso sem dúvida, isso é um dos principais fatores, porque a falta de identidade partidária ou de identificação com algum partido é sem dúvida um dos principais motivos que leva à abstenção dos jovens, não é? Portanto, isso tem a ver com a parte, como dizia no início da socialização política, agora é completamente diferente, muito mais individualizada, fragmentada do que era antigamente, pelas gerações mais antigas. Toda a nossa vida está mais atomizada e fragmentada, em mais bolhas, não é? E a parte, portanto, da oferta, ou seja, do fato de que sobretudo os partidos tradicionais não têm tido a capacidade de atrair os jovens, faz com que esse processo, que é um processo que já vem de algumas décadas atrás, não é novo, mas tem vindo a ser cada vez maior, portanto tem-se amplificado ainda mais. Agora, é verdade que, por exemplo, temos agora muitos exemplos de partidos digitais, não é? Portanto, que são novos na maneira como comunicam e também nos conteúdos que comunicam, porque têm também uma agenda parcialmente diferente, que de facto conseguem atrair mais esse tipo de eleitorado, não é? Agora, a nível, portanto, das atitudes políticas, sabemos que a falta de proximidade e de identificação com o partido é sem dúvida uma das principais motivações. Sim. Existem outras, mas eu queria também sublinhar aqui, falando aqui também da maneira como se pode dar a volta a esse problema, não é? Já falámos aqui de algumas questões, como a questão das cotas, mas queria aqui sublinhar dois aspectos. O primeiro, que é a questão do voto eletrónico. Portanto, eu ia deixar isso para o fim. Certo. Mas podemos já avançar disso. Então vou dizer primeiro a segunda, que é a questão do sistema eleitoral, não é? Porque o fato, agora também algumas forças políticas têm defendido a necessidade de reformar o sistema eleitoral, porque de facto há um grande desperdício, entre aspas, de votos, não é? Portanto, sabemos que há uma grande assimetria entre as regiões do interior e as zonas mais do litoral. E temos noção muitas vezes que há uma grande abstenção quando temos cadernos eleitorais não atualizados, que inflacionam a abstenção, às vezes não é assim, é grande, mas não é tão grande, claro, como às vezes os resultados de cada ato indicam, não é? E sobretudo por causa dos jovens também muitas vezes migram e, portanto, não atualizam depois a morada. E outras vezes é difícil votar no estrangeiro, tem que se deslocar a quilómetros para ir a um consulado. Exato. E aí que, pronto, o voto eletrónico eventualmente pode contribuir ajudar para, eu não sou favorável, obviamente, a uma substituição, portanto, de uma maneira... porque há países onde recuaram. Claro, há muitos problemas e também, pronto, há um lado simbólico do ato de votar que eu acho que deve ser mantido e tem funcionado bem. Não deve ser equiparado
equiparado a um like, não é? Exato. Porque tocar aqui Exato. num ecrã... Exato. Não, isso é importante e, de facto, há vários estudos que dizem que o voto, pronto, tem desempenhado um papel positivo e tem corrido bem, sem, digamos, grandes problemas. Mas dar essa possibilidade complementar a um jovem que, por exemplo, por várias razões, ou porque está a estudar, ou porque está a trabalhar fora num país muito distante, que não tem estruturas administrativas de embaixadas ou consulados que possam ajudar a participar nas eleições. Eu acho que devíamos ponderar essa possibilidade, sobretudo, como disse, para determinados... Nós temos uma grande proporção de população imigrante, portanto, não sou jovem, mas digamos, uma grande parte são jovens. Roçará 1 milhão de pessoas fora de Portugal? É por aí, não é? Por aí. E nós pensamos, esses jovens hoje em dia fazem tudo através das novas tecnologias digitais. Claro. Quase tudo. Portanto, estão muito familiarizados, como disse, são os que participam mais através das novas tecnologias online, mesmo a nível das petições, por exemplo. Sim. Desde que foi introduzido a possibilidade de fazer petições online, o número de petições tem aumentado cada vez mais, e isso sobretudo para organizações, por exemplo, que trabalham também com jovens, e portanto isto é um lado positivo, que vem demonstrar como, mesmo uma forma, digamos, tradicional, como é subscrever uma petição, não é? Com outras formas e outras modalidades, pode dar um salto e fazer aqui uma diferença nos grupos que podem participar, não é? E, portanto, dar essa possibilidade, como disse, tem que ser estudada, ponderada, temos que fazer experiências, por exemplo, nas eleições europeias ou autárquicas, por exemplo, são menos importantes, não é? Mas porquê que não se pode dar a quem quiser, não é? Como agora, quem quiser votar antecipadamente, e pode fazer, ou mobilidade, faz um pedido. É uma pena não podermos votar onde estivermos no dia das eleições. Claro. Devia ser possível ir a qualquer mesa de voto e poder votar, não é? Já agora, Joana, a ideia de que muitos países nórdicos têm feito, eu não queria dizer implementado, odeio a palavra, mas têm feito, que é eleições, simulacro de eleições, com jovens em contexto escolar. Habituando-os a fingir que vão votar numa assembleia de voto. Isso depois leva os dirigentes partidários muitas vezes a ações de esclarecimento nas próprias escolas, o que é bom para os dois lados. Os partidos começam a estar mais em contacto com os jovens, e os jovens começam também provavelmente a descomplicar a imagem que têm dos políticos. O que é que lhe parece? O que é que te parece? Estamos para aqui com ele. Sim, eu sou fã e embaixadora dessa ideia, e eu vivi isso. Portanto, eu estudei numa escola em que nós tínhamos simulacros, em que nós tínhamos simulacros cá em Portugal? Sim, cá em Portugal, das Nações Unidas, em que nós podíamos escolher um país, íamos representar esse país e defender as ideias desse país, com alunos de outras escolas. Portanto, eu fui vítima desse modelo. No bom sentido, não é? No bom sentido, exatamente, e que resultou muitíssimo bem. E como nota quase final, e também pegando naquilo que dizias, Aurélio, sobre viveste o 25 de Abril e, portanto... Tinha 10 anos, calma, não era um revolucionário. Mas viveste, eu não era nascida, portanto... Sim, claro. E, portanto, isso também dá uma carga emocional a ir votar. E eu vi a emoção que a minha mãe levou, já não sei se é em 75 ou 76, acho que foi em 76 as primeiras eleições, ou 75, já não me lembro. 75, exatamente, para a Constituinte, tem toda a razão, Marco. E eu lembro-me da cara de orgulho e de, não sei, quase comoção que a minha mãe levava, porque era a primeira vez que podia ir votar na vida toda. Eu acho que isso é fundamental. Sim. E estávamos a falar do papel da tecnologia, e sem dúvida alguma, mas também é mesmo muito importante que haja uma maior literacia na educação que os pais dão às crianças, às famílias. E eu lembro-me de ser muito miúda e ir sempre com o meu pai votar. O meu pai era militante de um partido, eu não sou. E todos os dias de eleições o meu pai liga-me às 8h30 da manhã a dizer, já votei, já foste votar? Eu, não, só vou à hora de almoço. Sim. Mas, portanto, esta lógica de passarmos pelas experiências na escola, os nossos pais levarem-nos a votar e nós termos a sensação do que é um dia de voto,
acho que é isto que também depois nos faz querer continuar. Eu emociono-me sempre de cada vez que vou votar. Fui agora votar no voto antecipado, porque não estou cá no dia 10. E eu acho que é mesmo muito importante também esta carga emocional que o voto representa e que eu acho que as juventudes não têm vivido. Quando comunicas isso a jovens e falas dessa carga emocional, o que é que obtens de volta? A cara tu what? Sabes que eu não sinto isso porque os jovens com os quais nós trabalhamos e trabalhamos essencialmente com crianças e jovens em risco de exclusão, nós fazemos muito este papel de vocês têm que ir votar, é preciso alguém ir convosco para garantir que vocês vão votar e, portanto, eles acabam por nos dizer sim, e quase ir obrigados porque nós andamos em cima deles para eles irem votar. Agora, por exemplo, uma coisa muito simples. No outro dia, um dos jovens que acompanhamos perguntou o que é que tinha que fazer no boletim de voto. Se era pintar o quadradinho, se era fazer uma cruz no quadradinho, se era sublinhar, porque isto não se fala nas escolas. Pois, exatamente. E, portanto, estes jovens que estão institucionalizados em casas de acolhimento... É que aquilo, na verdade, é uma plataforma que é desconhecida para ele. Papel, verdade. Para nós é um papel e pões uma cruz. Para uma pessoa que não tem essa lógica mental, aquilo, o que é que eu faço com isto? Não tem um bom sistema familiar, na escola não se fala disto. Se não existem também estes jovens mais velhos, estes role models que lhes expliquem como é que isto funciona, isto passa por uma questão tão pequena como o que é que eu faço naquele quadradinho. Ou seja, temos mesmo que pensar no básico dos mais básicos. Para nós é uma coisa que nem nos passa pela cabeça ter que explicar. Na volta temos que começar por aí. Temos mesmo. Pois, por isso é que a simulação de voto em papel e urna numa escola, como ato de simulação e, sei lá, numa cadeira de serviço cívico ou por aí, faria todo sentido. Sim, e acho que esse é o bom... O ponto positivo de, por exemplo, os jovens poderem votar a partir dos 16 anos, porque ainda estão no sistema de ensino. E cria-se o hábito. Têm os professores que podem falar sobre isto, que podem fazer um simulacro 1 ou 2 semanas antes deles irem votar e, portanto, consegue-se agarrar aqui uma franja da juventude que com 18 nem sempre se consegue. Exato. O Marco ia acrescentar. Não, eu acrescento a minha experiência, que é um bocado diferente da Joana, não é? Porque, obviamente, dando aulas no curso de Ciência Política, já há jovens adultos, portanto, sabem como é que se vota. A questão é que podem colocar, de facto, porque é que vale a pena votar, não é? Portanto, mas votam, é isso que eu ia perguntar. E a questão, portanto, eu faço questão, por exemplo, agora, esta semana, de esclarecer qual é que são as diferenças e porque é que é importante votar, porque não é verdade que é tudo igual e não vale a pena votar. Pois, porque esta ideia de que os políticos são todos iguais é uma ideia terrível. Por exemplo, uma consequência que nós sabemos... A questão do sistema eleitoral e do fato de haver uma grande nacionalização e centralização em Lisboa tem depois consequências a nível dos serviços públicos que são oferecidos a zonas do interior que têm menos população e menos representação e que são completamente, não digo abandonadas, mas marginalizadas do ponto de vista das decisões de distribuição dos recursos. Portanto, isso é um efeito central, digamos, que tem origem no ato da votação. E isso acontece para os grupos sociais, políticas públicas e outros aspectos. Portanto, não é verdade que não vale a pena. Todos os votos valem. Não é? E podem mudar alguma coisa. Eu tento sempre justificar e dar exemplos. Uma pergunta malanda mesmo para o finalzinho. Eu sei que já temos tempo, mas também não queria estar aqui muito tempo, mas se puderem dar uma resposta rápida. Nos vossos piores sonhos, veem uma distopia no futuro em que já não há democracia representativa? Na melhor das hipóteses, haverá uma democracia direta por cliques num ecrã, em que instantaneamente se sabe e sabemos lá se aquilo depois é manipulado ou não é caso. Aurélio, descansa, também não estamos a caminho da distopia maluca que estás aí a antever. O que é que vos apetece dizer sobre isto? Joana? Eu gostava muito de dizer que espero que isso não aconteça. Sim, que eu acredito que não vai acontecer, mas que pode acontecer. Portanto, aliás, que não juntando isto diretamente... ao facto de muitos jovens estarem mais interessados em votar mais à direita que à esquerda, parecem dizer os dados. Sim, os que se engajam, chamemos-lhe assim, na política, são mais os que vão para o espectro mais à direita e parece que o Chega, por exemplo, até tem conseguido nos últimos tempos, não é? Sim. Adesões de malta mais nova. Mas desculpa, eu interrompi-te.
Não, na verdade, eu sei que não respondi à pergunta, eu gostava muito que isso não acontecesse, luto para que isso não aconteça, mas acho que pode acontecer. Agora, se calhar o Marco tem dados mais objetivos. Ele está muito sério. Mas eu gostava que tu vivesses descansada, Aurélio, portanto espero que isso não aconteça. Não, mas sim, eu percebo. Estou velhote, mas eu posso viver muitos anos se tiver alguma sorte. Espero que sim. Sim, claro, obviamente. Marco, otimista, não? Há aqui uma ameaça que acho que é real, não digo para já, mas para o futuro, olhando, digamos, para... Mas hoje as coisas andam tão depressa que às vezes é já amanhã. Que eu acho que há aqui uma desvalorização do que são as instituições democráticas e, portanto, daquelas que nós, digamos, contribuímos para que existam, não é? E através do voto, nomeadamente o Parlamento, o Governo e outras instituições, não é? E que têm que ser defendidas, porque nós sabemos que nenhuma democracia está isenta de desaparecer, pode ter riscos e perigos, ameaças, e pode haver recuos, portanto pode haver processos de desdemocratização, como já aconteceu noutros países, não é? E portanto a questão é de facto tentar recuperar... Deixa-me só dar um exemplo. Na Polónia e na Hungria, a independência da justiça foi posta em causa muito recentemente, não é? Que é um dos pilares das democracias, a independência da justiça, independente dos legisladores. O que me preocupa, de facto, é a questão da confiança nas instituições, sobretudo aquelas instituições representativas, não é? E a maneira como é que se pode manter e credibilizar e fazer com que esta ligação permaneça. Como se costuma dizer, digamos, a confiança política é como o ar que respiramos, só reparamos quanto é importante quando ou está poluída ou falta-nos o ar, não é? E, portanto, aí já é demasiado tarde e, portanto, isso tem que ser cultivado e não temos que poder, não podemos dar isso como dado adquirido, não é? A democracia tem feito um mau trabalho em vender as suas virtudes. Podia ter feito melhor. Podia ter feito melhor. Pois. Mas isso, pronto, isso é também, nós estamos a falar, digamos, de uma democracia jovem, entre aspas, não é? No começo falou-se aqui do caso americano, portanto aqui o Senado americano já é uma gerontocracia em comparação, portanto nós ainda não chegámos lá, mas era bom prevenir esse efeito e essa consequência. Mas é curioso que, só para terminar, que, especialmente no Partido Democrata, há muitos jovens, até alguns com alguma notoriedade, mas depois não conseguem furar para o mainstream, que é curioso. Joana, alguma coisa para terminar? Não, só que foi uma ótima conversa. Olha, muito obrigado. Sim. Olha, muito obrigado aos dois. Então, se não há mais nada a dizer, agradeço-vos muito por esta reflexão e queria também agradecer a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre este tema pode consultar o site da DECO Proteste, e agora atenção porque isto é comprido, em deco.proteste.pt/família-consumo/orçamento sem cedilha -familiar. Vá à DECO Proteste e depois acaba por encontrar aquilo. Ali pode consultar vários conteúdos de especialistas que respondem a algumas questões sobre as próximas eleições legislativas. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DECO Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Já agora pode tomar nota: 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e também em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso, a produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou a Aurélio Gomes. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.